Movimento não é sinônimo de progresso. Tem um negócio que eu gosto de falar, a porta se movimenta o dia inteiro, mas ela não sai do lugar. Isso, se eu não estiver, tipo, mano, propondo 3, 4 projetos ao mesmo tempo, ou fazendo coisa diferente, eu acho que eu não tô sendo produtivo. Porque eu realmente não sei mensurar minha produtividade. Dá pra mensurar isso? Dá, eu acho que tem métodos, né? A Lu deve ter os dela, tem muitos métodos legais. Assim, o que eu considero uma coisa fácil de fazer é você entender. Isso é uma coisa meio que subjetiva, mas você tentar fazer de uma forma objetiva, né? Você produzir, você se sentir produtivo é uma coisa subjetiva. Porque não é só por tarefa. Tem vezes que você faz um monte de coisa e você chega no final do dia, parece que alguma coisa que você estava esperando importante não aconteceu e o dia é meio frustrante. Então, o que eu costumo dizer, o ideal é você transformar isso de uma forma objetiva, ou seja, você pode quantificar isso por tempo, você pode quantificar por tarefa ou por resultado. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que é um estudante e ela precisa estudar para passar no vestibular. É uma situação fácil da gente entender se a pessoa está sendo produtiva ou não. Como ela pode fazer de uma forma objetiva para saber se ela está estudando e se realmente está dando certo? Ela pode se basear em tempo de estudo, o que não é uma coisa tão interessante, porque muitas vezes a pessoa se engana, né? Ela fica estudando lá 5 horas, não estudou nada, não prestou atenção. Sim. Ela pode se basear em páginas lidas, ela pode se basear em questões resolvidas de simulado, ela pode basear em porcentagem de acerto. Vamos imaginar, eu quero me presentear com produtividade. Se eu produzir bastante hoje, eu vou poder, sei lá, sair com meus amigos porque eu estudei muito. Sou estudante vestibular. Aí eu vou lá, bom, então eu vou estudar 3 horas. Nessas 3 horas eu quero ler 150 páginas, fazer 2 simulados e acertar no mínimo 70%. Então eu transformei uma coisa subjetiva em uma coisa objetiva quantificável. Então eu acho que o primeiro passo para você saber se você está sendo produtivo ou não, principalmente as pessoas que se cobram muito como você, é você tentar traçar uma meta objetiva, porque você vê isso e você relaxa. Se deixar para subjetividade, se deixar para sua experiência, muitas vezes você está sempre com aquele vazio interior, porque você sabe que tem um projeto lá na frente que ainda não se realizou e você fica com aquele vazio. Então, acho que você acalma a alma fazendo uma métrica objetiva. Hoje eu fiz o máximo, eu já tracei tudo que eu precisava fazer, eu concluí, então eu posso relaxar. Você falou algo que me chamou muita atenção. E eu vou dar de exemplo algo que ele citou. Você falou que deu muito certo, né? Eu fazia um monte de coisa e, de fato, na época funcionou. A maioria funcionou. Funcionou. Então, veja bem, assim, ó. Primeiro, o que a gente faz hoje é consequência do nosso histórico. Basicamente, a gente baseia a nossa ação no nosso histórico passado. Então, se deu certo, por que eu vou fazer diferente? Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Eu acho que vocês estão mais na área de finanças, vão gostar bastante disso. Preste atenção. Basicamente assim, ó. Você fez muitas coisas. Dentre essas muitas coisas, tiveram as coisas certas, que foram as que trouxeram resultado de fato. Não você ter feito muitas coisas, mas dentre essas muitas coisas, ter feito as coisas certas. E do que ele falou do cachorro vai passear com a coleira, pensa assim, o cachorro vê que você pega a coleira e ele associou coleira com passear. Basicamente, a coleira não tem nada a ver com passear, mas foi condicionado ali a coleira com passear, e ele começa a valorizar aquela coleira. Então, veja bem, talvez você já tenha criado esse mapa mental de que, muitas coisas traz resultado. Porque sempre fazer muitas coisas estava associado com os resultados, mas não por causa dessas muitas coisas. Pense que de tudo ali que de fato trouxe resultado foram decisões pontuais, ideias pontuais. Mas tinha várias coleiras ali no meio do caminho que, você acabou associando. E, bom, o Charlie Munger tem um negócio que ele fala. Fiquei muito chateada que ele morreu. Pertinho de fazer 100 anos, cara. Mas é muito ano também, né? Ah, mas Tá e daí? bom, né? Nossa senhora. E tem um negócio que eu tive que absorver bastante do que ele fala, que é a capacidade de não fazer nada, de refletir, de só ficar quieto. E daí eu lembro quando eu tava lendo o Moby Dick, teve uma frase que me chamou tanta atenção, que é basicamente que poucos homens, a coragem persiste após a reflexão prolongada. São poucos homens cuja coragem persiste após a reflexão prolongada, sem o alívio da ação. Eu parei pra pensar, e bem na época eu tava lendo, né, e foi da onde eu peguei esse negócio do Charlie Munger, que ele, a gente não fica trazendo esse movimento o tempo todo. Movimento não é sinônimo de progresso. Tem um negócio que eu gosto de falar, a porta se movimenta o dia inteiro, mas ela não sai do lugar. E é complicado isso, porque pensa que naturalmente você tá cristalizando essa ideia de que fazer muito gera o resultado. Mas não necessariamente, não é causalidade, é correlação. Isso eu tive que trazer pra minha vida também, porque eu sempre gostei de me ocupar muito. E ter me ocupado me trouxe muito resultado. Só que, naturalmente, junto com os resultados, também trouxeram os problemas, né? Principalmente essa crença no esforço de que se eu não chegar no final do dia cansada, tem alguma coisa de errado
errado. No Eu já último, tive muito disso, pois né? você pensa, não, eu não tô fazendo a coisa certa, porque eu sempre valorizei isso, fazer acontecer. Eu sempre ancorei a minha ideia de valor nas pessoas que estavam fazendo acontecer, e eu vi a minha mãe a vida inteira se matando de trabalhar, minha avó também, meu pai também. Então, pra mim, eu sempre tive esse valor enraizado no fazer acontecer. Mas no último 1 ano e meio, eu tenho me desprendido dessa ideia e aplicado quase que obsessivamente o rolê do Pareto, que basicamente é tente descobrir, nesse tanto de coisas que você faz, quais dessas coisas objetivamente implicam no resultado que você quer. E muita coisa é importante. Sim. Eu não acho que a gente deva só agarrar o que é importante, porque tem muita coisa que é importante, mas não é determinante. Eu tô numa fase da minha vida que eu só tô agarrada àquilo que é determinante e aprendendo a ter coragem de deixar de lado aquilo que é importante em algum nível, mas não é necessariamente determinante. Poxa, isso me trouxe uma leveza muito grande, porque eu acho complicado mensurar a produtividade, né? Eu não consigo fazer isso, eu acho muito difícil. Acho que do ano passado pra cá eu deixei. Porque eu tinha uma característica que eu aceitava qualquer desafio. A galera queria uma ideia maluca, vinha falar comigo, eu aceitava. Acho que do ano passado pra cá eu comecei a não aceitar qualquer coisa. Já melhorei nisso. Mas ainda assim, às vezes eu odeio quando o Lucas pega alguma coisa, por exemplo. Porque o Lucas, ele tem uma filosofia que ajudar demais atrapalha. E às vezes eu falo assim, Lucas, você tem que seguir um pouco sua filosofia, porque isso vai atrapalhar. Ele fala, não, vai ser legal. 2 semanas depois, ele falou, eu me arrependi. Eu me arrependi. E aí ele não faz sozinho, ele me joga no barco junto. Às vezes eu me arrependo mesmo de algumas coisas. É uma coisa que eu tô tentando melhorar, eu sinto que eu tô melhorando, mas ainda eu sinto, por exemplo, semana passada eu senti que eu cheguei em casa e falei assim, cara, não fiz nada. Aí no dia seguinte eu fiquei meio que remoendo isso, eu falei assim, meu, mas como eu não fiz nada? Pô, eu fiz uma reunião, eu fechei um possível negócio com um cara, só que eu só fiz essas 2 coisas, só que, meu, tudo bem que o dia tem 8 horas. Vi umas paradas, assisti uns filmes e fechei 2 negócios, então pô, tá bom, né? Você faz meta-programa a tua semana? Não. Porque isso é uma coisa que tira a ansiedade pra caramba, ou a semana ou o dia. A gente tem uma percepção de tempo, né, culturalmente falando, sempre o ano, né, é uma unidade, toda vez que vira o ano a gente comemora, estoura champanhe, não sei o quê. Faz um monte de plano. Um monte de plano pro ano que vem. Até que quando as pessoas falam assim, mas não mudou nada, só mais um dia, eu falo, cara, que mentira, se você viver sem o ano novo, você ia ficar maluco, a gente ia ficar tudo doido. E querendo ou não, esses intervalos de tempo também, muitos deles são guiados pela natureza. Então, outra unidade é o mês, outra unidade é a semana, e uma unidade principal, que é do nosso ciclo biológico, que é o dia. Então, eu acho que vale você se programar. Quem é ansioso, vale muito você fazer meio que to-do lists, colocando as coisas que são determinantes como prioridade, porque você vai se sentir totalmente produtivo e vai entrar nessa sua linha moderna de fazer poucos e bons, né? Filtrar o que você vai fazer. Curioso isso também, Kaique, que eu acho que isso é um movimento meio coletivo, principalmente quando a gente analisa o movimento da internet. As coisas, elas acontecem, tipo, numa consciência coletiva. Então, antes, o que era legal a gente fazer? Todo mundo falava, né? Quem vai dar dica de conteúdo, Kaique lá que vai dar dica pra galera. Pô, você tem que ter constância. Posta todo dia, não sei o quê. Hoje a gente sabe que a constância já não é o principal. Porque se você ficar constante só falando abobrinha, coisa chata ou mais do mesmo, vai cair teu engajamento, ninguém vai querer ver. Foi até uma consciência coletiva. Não, vamos fazer os poucos e bons. Então a gente vai atuando de uma forma meio que em manada. Então é bem interessante você fazer todo domingo, no final do dia, ou quando eu vou dormir, eu faço esse to-do list da semana. Eu olho minha agenda na semana e aí eu programo a semana. Quando eu acordo, eu vou fazer minha prática de respiração, meditação, eu já mentalizo o meu dia no final da prática. A prática de meditação é legal você não racionalizar tanto, né? Você não ficar, fazer isso. Quando tá chegando no final da prática e eu vou passar de uma mente abstrata, numa mente solta, uma mente do momento presente, eu vou começar a ligar minha cabeça, no final da minha meditação eu faço essa reflexão visualizando o meu dia. O que eu vou fazer até o final do dia? Porque se a moeda unitária é um dia, né? O próprio Sêneca falava, né? A vida, ela praticamente ela é contada como um dia. Então um dia é como se fosse uma vida para nós. A gente já morre à noite, a nossa consciência vai embora, a gente acorda no dia seguinte de manhã. Então, se um dia é uma vida, o que eu quero sentir que eu evoluí quando eu chegar neste dia à noite? Então, a nossa unidade de tempo é o dia. Então, à noite eu tenho que sentir que alguma coisa muda. Essa meditação muito rápida de manhã, visualizando meu dia. Para quem é ansioso, eu sou bastante, minha natureza é muito ansiosa, então eu faço isso todos os dias, impreterivelmente, para visualizar e chegar no final do dia e falar, putz, cara, muitas coisas eu realizei, outras não, vamos embora para amanhã. Isso aí é muito legal que você falou, que é basicamente um hábito seu. Aí eu até queria perguntar para vocês dois, existe alguns hábitos para melhorar a ansiedade e melhorar o foco? Alimentação, exercício, o que for, tipo, deixar de comer alguma coisa? Você me permite só fazer uma observação Claro. ainda do que a gente estava falando? O que você falou, eu me identifico demais.
Eu tô numa fase da minha vida que eu até cheguei pro Rafael, eu falei bem assim, nossa, amor, eu vejo você trabalha tanto que às vezes eu sinto que eu não Dá um tô pouco no meu disso, né? Olhar pro amiguinho do lado e Mas ver é um uma... paradoxo. O próprio sucesso, eu diria que, pensa assim, ó, quando a gente começou, todos nós aqui nessa mesa, eu acredito que começamos bem parecidos. A gente tinha que fazer tudo. Eu lembro, você mesmo falou, né? Aham. Editava os vídeos. Sim. Então, gente, agora que eu tenho alguém pra editar meus vídeos, ó, faz 9 anos que eu tô nessa zoeira aqui. É. Então, pensa assim, ó, a gente tá saindo de um cenário onde a gente cuidava da parte executora do negócio, pensando numa Operacional, empresa né? operacional, muito. E o operacional é engraçado porque ele toma um tempo pela própria natureza da tarefa. Editar um vídeo, você não implica necessariamente com um puta raciocínio lógico, mas vai tempo, não tem como você otimizar, são processos que não têm otimização, o operacional. Aí, você vai crescendo degrauzinhos na tua vida, você vai trazendo pessoas para te auxiliar no operacional, e daí vai te sobrando o quê? O cargo de pensar. Resolver as coisas, né? Até na Studs, na minha empresa, é engraçado isso que eu falo, esse negócio de ser empreendedor, assim, é um trem engraçado, porque é muito mais sobre o teu valor, da tua capacidade de pensar e desdobrar as coisas, do que de executar. E justamente nisso, hoje eu tô num momento que eu cresci profissionalmente e eu tenho esse privilégio, essa oportunidade de ter tantos colaboradores interessantes, Sim. que eu começo a me culpar. Porque pensa no meu histórico, o meu sucesso foi resultado de uma baita execução no processo do negócio, né? E agora, o processo quem cuida são outras pessoas, eu fico meio que num jogo de decisões mais importantes, uma coisinha ou outra, daí eu fico... Pensamento Cara, organizado, eu acho, né? eu acho que eu tô com a bunda virada pra lua e, meu Deus, eu vou fracassar de novo na vida, né? Porque eu não tenho ainda o meu passado de quem foi bem-sucedida só por muitos anos pensando e resolvendo as coisas. Então, a gente tá meio que Sim. desbravando essa natureza nova. Eu tô passando por isso. Pra mim tem sido... Porque semana passada o Lui me apresentou para 2 investidores assim: ó, esse aqui é o Kaique, é um sócio da empresa. Hoje, basicamente, ele é pago para pensar. E eu fiquei meio que assim, cara. Filósofo. Ele é um Então, então eu não sei, eu não sabia como reagir. Mas realmente, você falando isso, é basicamente isso. Ele anda pelos corredores aqui, falta uma frase. Não, mas eu ando muito nesse escritório. A responsa disso é maior. O estresse disso é maior. Mas Muito às maior. vezes eu brinco Pois é. com o Luca e falo assim, caraca, saudade às vezes que eu ficava o dia inteiro editando, porque eu não precisava pensar. É tipo assim, era muito tipo, pô, tem que cortar isso, colocar isso. Tipo Se você assim, estiver destruído por dentro, você edita um vídeo, mas você não pensa, não tem uma ideia. Exatamente. E às vezes, né, o cara que é operacional, às vezes ele fica muito ansioso pra ir pro estratégico, pra ir pro gerencial. Só que você fala assim, cara, você não tá pronto pra isso. você não tá, entende ele o não que é entende isso. porque ele não tá pronto, entendeu? Porque ele acha que é mais fácil. Ele fala, cara, eu vou ficar o dia inteiro fazendo reunião, fazendo brainstorm, aí não sei o quê. Cara, isso aí é muito mais legal, entendeu? Só que aí você pensa assim, velho, é uma paz. Às vezes você vê os editores aqui, o cara tá mó tranquilo. Ele tá lá, meu, foninho, tal, pá, cuidando do trabalho dele. Ele dá esse vídeo hoje. Beleza. Tá corrido, é pra hoje, mas, cara, esse é o trabalho, entendeu? E ele consegue ouvir música enquanto faz o trabalho. Bicho, eu não consigo ouvir música pra trabalhar, entendeu? porque o meu trabalho ou é eu falar, ou é eu estudar. É impossível. Gente, eu não escuto mais música na minha eu tenho vida. 3 Sim. reuniões, 100 mil reais pra fazer um evento pra 10 mil pessoas. É tipo assim. Cara. E acho que vocês não falaram a principal característica disso, que é a mais nociva. Quando você está num trabalho, vamos dizer manual, você acabou o trabalho, acabou ali. Não Acabou. acaba. Quando o Nossa trabalho é senhora. mental, ele vai com você 30 horas por dia, não são 24, porque você pensa em vários ao mesmo tempo. Sim. Minha mulher às vezes fica super incomodada. A gente tá vendo filme assim, 10h30 da noite, eu falo, nossa, é isso. Aí eu anoto um negócio assim, que assistindo o filme, eu tive uma ideia pra executar no trabalho. Pô, mas você tá pensando no trabalho? Eu falo, amor, eu não consigo não pensar. É o momento Eu não consigo também. não pensar. E às vezes o insight vem no momento que você tem que ali parar e anotar.